Tem um outro assunto que a gente vai tratar aqui no programa, porque Lula está em Bruxelas, na Bélgica, para participar da terceira reunião de cúpula da CELAC. Essa já é a 10ª viagem internacional que o presidente faz, completando 37 dias fora do Brasil em 6 meses e meio de governo. Na abertura do Fórum Empresarial União Europeia-América Latina, Lula discursou e afirmou que o Brasil vai cumprir a sua parte para o acordo acontecer. Uma das principais exigências para firmar o acordo é o comprometimento dos países do bloco com a preservação do meio ambiente. Lula disse que o Brasil está fazendo a sua parte com uma estratégia de longo prazo, focada na credibilidade, na previsibilidade e estabilidade jurídica, política, econômica e social. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Nossa corrente de comércio poderá ultrapassar este ano a marca dos 100 bilhões de dólares. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia equilibrado, que pretendemos concluir ainda este ano, abrirá novos horizontes. Vamos analisar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, Zé, 10ª viagem internacional, 37 dias fora do Brasil, em 6 meses e meio de governo. O argumento de recuperar o prestígio internacional se justifica, mas o presidente tem muitas questões internas para serem resolvidas aqui, né? Exatamente. Olha, não se deve jogar uma pedra para cima porque ela vai cair na sua cabeça. Foi o que aconteceu com Lula. Ele fez um trabalho minucioso de agredir a imagem do Brasil. Ele plantou uma ideia em vários países, através de assessores, Celso Amorim e outros, né, de que o Brasil estava administrado por um genocida, por um desorientado, e que aqui, veja bem, o grupo do presidente Lula, e que aqui se queimava para plantar soja, isso não é verdade, para criar boi, também não é verdade, e que o Brasil estava tratando muito mal o nosso meio ambiente. E agora ele é presidente da República, está tentando desfazer essa imagem que ele pregou, daí esse trabalhão danado, né? A pauta internacional de Lula é muito importante. O ego de Lula está maior do que o próprio palácio que ele ocupa. Para você ter uma ideia, me disseram que Lula está tentando fazer ali uma imagem e ser colocado num panteão, mas não um panteão do Brasil, mas um panteão internacional. Esse é o sonho dele, ele faz tudo para tentar caber nesse terno que ele mandou fazer. Mas não é assim. Nesta fala aí, o Lula vai ter que demonstrar que o governo está agindo e não está. Daí a grande dificuldade. E toda vez que ele se move, prejudica o nosso principal produto. Hoje, o Brasil tem 2 setores que seguram a economia. A economia internacional está muito bem amarrada, mas 2 setores principais. Um é de plantação, do agronegócio. Esse é o grande momento, é o grande movimento econômico do Brasil, o agronegócio. O outro é mineração, exportação de minérios. Aí também o Brasil está muito bem. Esses 2, o que falta é o governo descobrir isso e dar força à força, que é uma lógica em gestão. Essa ida de Lula a Bruxelas foi importante. Desta vez foi. Lá estão 60 países, né, entre as 2 organizações, a CELAC e a União Europeia, então era importante. Mas ele tinha que aproveitar esse espaço para reuniões bilaterais e criar uma nova imagem do Brasil. Na Europa, o Brasil tem visto rejeitar alguns produtos até mais barato e melhor qualidade, porque essa fama de queimar, de atacar a floresta, isso virou um ativo, e um ativo que está negativo para o Brasil. Quer dizer, tem que ter um trabalho muito grande para limpar a imagem do Brasil. Essa ida dele lá, se ele voltar com esse acordo da comunidade europeia com o Mercosul, já é uma grande vantagem. A realidade, Daniel, é de que o Brasil, ele é muito importante no cenário internacional, e a Europa sabe muito bem disso, daí essa atenção especial que eles dedicam ao Brasil. Certo, vamos continuar o nosso giro. Pavinato, apesar de ser recomendável que um presidente de uma nação importante como
o Brasil participe de eventos, agendas relevantes no exterior, você vê um certo exagero? 6 meses e meio de governo, 10 viagens internacionais, 37 dias fora. Não imagina, nem um pouco, né? Tá ótimo, tá viajando bem, tá sendo econômico, né? Hotel barato. Não sabemos, eu não sei, não vi ainda a notícia sobre o hotel de Bruxelas, mas eu tô louco para ver, né? Que hotel ele deve ter ficado lá em Bruxelas. Enfim, CELAC vai lá, aquele monte de país, parece seminário que você leva a autoridade no exterior para ficar falando. É um lugar onde não se resolvem as coisas, no frigir dos ovos não se resolve absolutamente nada ali. O que a Ursula von der Leyen, não sei falar o sobrenome, de Van der Leyen. Ursula von der Leyen disse que vai injetar muito dinheiro. Não, tô político falando que vai injetar dinheiro, que vai fazer aparecer, brotar dinheiro. Eu tô meio calibrado, sabe? Tem um pouco de reticência quando alguém fala que vai vir dinheiro. E muita gente fala, toda vez que o Lula viaja, ele traz centenas de milhões para o Brasil. Eu só não vejo onde entram esses centenas de milhões, né? Aliás, é uma bela pauta, né? Centenas de milhões que Lula traz na viagem. Onde vivem, onde estão guardados, do que se alimentam, como se reproduzem. É um assunto para o bobo repórter brasileiro, porque ninguém vê. Esse acordo com a União Europeia, no meu ponto de vista, ele primeiro é superestimado, muito superestimado. A União Europeia já é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e esse acordo, portanto, ele não faz muito sentido para o Brasil. Ele pode fazer sentido para os outros países aqui da América Latina e Caribenha, para o Mercosul, mas para o Brasil ele não faz muito sentido. Aliás, o Mercosul ele acaba sendo um peso morto na força de negociação desse acordo com a União Europeia. Ainda mais quando a União Europeia está arisca até certo ponto com a Venezuela. E arisca até certo ponto, por quê? Porque a Europa, ela depende de matriz energética. Ela não tem de onde tirar esse bem. E, querendo ou não, a Venezuela, se bem explorada, ela é um poço infindo de petróleo. Agora, o Maduro, ele acabou, na semana passada, de negar que observadores europeus participassem do processo eleitoral como observadores, né? Assistissem ao processo e afirmassem a lisura ou o trambique do processo eleitoral venezuelano. Proibiu porque o trambique é certo. E mesmo assim, na reunião de governadores sobre o tema Venezuela de hoje, Lula, ele fez igual Pilatos, ele lavou as mãos. Ele disse, mais uma vez, o problema da Venezuela tem que ser resolvido pelos venezuelanos. Mas como que um venezuelano preso, estuprado dentro da prisão, torturado dentro da prisão, assassinado, vai resolver? Como é que o venezuelano, morrendo de fome, vai resolver? Como é que o venezuelano com uma arma na cabeça vai resolver? Então isso, além de pegar mal para o Brasil, muito mal, porque Lula está cada vez mais intrincado com ditadores. Isso pode comprometer não só o sucesso daquilo que ele espera e a Ursula von der Leyen, vou falar em lusófono mesmo, Ursula von der Leyen também espera fazer a união, esse acordo Mercosul-União Europeia dê certo. Isso pode levar casas atrás, pode prejudicar a própria relação autônoma que o Brasil tem com a União Europeia. Aliás, por que esse acordo, eu tinha dito aqui no começo, da Mercosul com a União Europeia é superestimado, em especial para o Brasil? Porque esse acordo ele vai principalmente prever benefícios tributários no intercâmbio, no comércio entre os países da União Europeia, entre os países da União Europeia e os países do Mercosul. Agora, olhando para o Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso sistema tributário. A gente não sabe quanto o Brasil vai gastar porque não há reforma administrativa.
Não sabe se o Brasil vai ter condições de arcar com os seus compromissos, porque não se sabe do futuro do arcabouço fiscal, ou também arcabouço fiscal. E a reforma tributária, que é uma vergonha, ela vai ser reformada no Senado, vai voltar para a Câmara dos Deputados. Não se sabe se o governo vai ter influência para continuar, influência, leia-se emendas parlamentares, para continuar a tolher a liberdade de análise dos parlamentares, porque o que restou votado no Brasil foi o seguinte: da miríade confusa de impostos no Brasil, pegaram 3 impostos da União, 3 impostos federais, transformaram em um. Pegou um imposto estadual, um imposto municipal e transformou em um. Estão vendendo que essa reforma é boa porque pegamos 5 impostos, transformamos em 2, simplificamos. Mentira! O que aconteceu foi, nós pegamos 5 impostos, senhores, e tivemos a proeza de transformar em 6. Explico. Os 3 federais viraram um só, tudo bem. Agora, o estadual e o municipal, o ICMS e o ISS, ao invés de virarem um, viraram o IBS, que era a ideia inicial, o IBS especial, que é aquele com desconto de até 60%, o IBS ambiental, o IBS nocivo, que é aquele para produtos como álcool, tabaco, etc., e o IBS ao gosto do governador de cada estado do Brasil. Então nós pegamos 2 impostos, fizemos 5. Resumimos 3 do federal, 1. De 5 virou 6. Que simplificação é essa? Logo, esse acordo União Europeia-Mercosul não faz sentido nenhum para um país como o Brasil, que não sabe sequer como vai ser o regime, como vai ser o esquema, o esqueleto, a vida tributária desse país. Logo, é mais uma viagem inútil em que o nosso presidente leva argumentos e discussões inúteis e faz, é claro, a sua gastança digna de um marajá às expensas do povo pobre brasileiro que está entrando no desenrola. E só para terminar o desenrola, eu falei bem do desenrola, eu sei que o desenrola não vai resolver a vida do país, mas ele vai dar um alívio para o pobre que está pagando esse monte de inutilidade que Lula faz fora do país, agindo como se fosse um presidente, chefe de Estado apenas, numa república parlamentarista, coisa que o Brasil não é. Ele também é chefe de governo, então primeiro ele precisa governar, para depois fazer esse palco, esse circo internacional que ele vem fazendo.